Hoje pela manhã estreou aqui no Brasil o Max, o novo aplicativo da HBO que veio para substituir o HBO Max. Ao mesmo tempo que tivemos novidades interessantes, o lançamento está sendo marcado por uma polêmica, que é a perda da resolução 4K para vários clientes antigos. Nós já usamos o novo aplicativo e nesse vídeo nós viemos trazer nossas impressões, mostrar o catálogo e explicar a diferença entre os planos para ver se vale a pena assinar o Max. E esse aplicativo que está aberto aqui na TV já é o Max, e para quem era assinante do HBO Max, provavelmente vai reparar que de uma forma geral ele ainda está bem parecido com o antigo. Uma coisa que eu logo reparei que mudou foi que ele parece estar mais leve e rápido de navegar. Isso era um dos problemas antigos do HBO Max. Entre os streamings ele era um dos mais pesados e com isso às vezes ele tinha alguns engasgos ou demorava para carregar. Então aqui já é uma grande vantagem. Vocês estão vendo nessas imagens que eu estou passando para vocês como está rápido navegar aqui no novo catálogo do Max. Embora a estrutura principal na organização do aplicativo não tenha mudado tanto, teve sim algumas coisas que mudaram. A primeira coisa que eu percebi foi que eles mexeram um pouco ali na barra lateral, onde ficavam todos os menus. E agora algumas coisas vieram lá para cima, como a divisão entre séries, filmes e conteúdos para crianças. Para não perder muito a associação com o HBO, já que eles tiraram o nome no serviço de streaming, aqui em cima eles colocaram um botão com a logo da HBO. Só que o que eu achei meio estranho foi que clicando ali a gente vai para uma tela que apresenta alguns conteúdos que não seriam produções originais da HBO. Eu acho que teria sido mais interessante só colocar produções próprias da HBO aqui. Uma novidade interessante é que agora nós temos o Minhas Coisas. Eu gostei dessa ideia que eles tiveram porque a nossa lista de conteúdos e também o continuar assistindo ficam nesse local. Eu acredito que vocês, assim como eu, já devem ter passado a situação de estar navegando em algum streaming e não conseguir achar ou continuar assistindo para ver o próximo episódio de uma série, por exemplo. Então aqui no Max nós temos uma segunda forma de encontrar essas listas. Algo que na minha opinião faltou foi um menu para esportes, já que a gente tem separado filmes e séries ali em cima. Eu acho que os conteúdos ao vivo poderiam também ter ganhado uma área separada, para ficar mais fácil de a gente localizar. Até porque quem está procurando um jogo de futebol que está passando ao vivo, eu acho que dificilmente ele vai passar pela capa de algum filme e vai desistir de assistir o jogo que é ao vivo naquele momento, se ele está navegando justamente para encontrar essa partida. E como a Max parece estar querendo investir mais em esporte, trazendo a Champions League e o Paulistão, essa área separada seria bem-vinda. Uma outra coisa que eu percebi que mudou é que eles estão tentando deixar os ícones mais padronizados. Antes era comum a gente ter vários filmes e séries que tinham um destaque maior, ficavam com uma capa maior. Ainda existem algumas coisas que ficam em destaque, mas é bem mais organizado do que antes. Sobre o catálogo, em relação ao antigo HBO Max, o que mudou foi que agora nós temos os conteúdos da Discovery Plus, tudo unificado na mesma plataforma, o que eu acho muito interessante, porque assim a gente não precisa ficar acessando dois aplicativos diferentes. Então, para quem gosta de conteúdos da Discovery, nós tivemos um grande acréscimo no catálogo. Em relação a HBO e Warner e outras marcas do grupo Max, pelo que eu percebi até agora, tá tudo muito parecido. Para não dizer que eu não achei nenhum título novo, eu percebi que eles aproveitaram a data de estreia do Max para lançar o filme Aquaman 2 no streaming, que é um filme que há pouco tempo estava nos cinemas. Só mostrando para vocês agora um pouco mais do catálogo, para a gente dar uma olhada, a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, Acabaram de Chegar, Casa e Cozinha, próximos eventos ao vivo, que como eu falei, fica junto aqui nessa área, não fica separado. Tem vencedores do Oscar, tem a parte aqui do Universo Max, que mostra todas as empresas, né, todas as marcas que fazem parte aqui do grupo. A gente tem o Discovery aqui, né, separado também em Home Health, né, os dois Discovery estão aqui. Tem Cartoon Network, DC, Discovery Kids também aqui. Champions League, Paulistão, Adult Swim, entre outros conteúdos que a gente também consegue encontrar aqui e vai ter uma separação. Então, se eu, por exemplo, eu vier aqui e colocar na DC, ele vai me mostrar os conteúdos da DC que estão disponíveis no catálogo no momento. Mas vamos voltar aqui para dar mais uma olhada? Vamos voltar. Aqui a gente percebe que ele já está carregando mais rápido realmente. Aqui tem para curtir em família, tem conteúdos brasileiros também aqui, por exemplo, conteúdos da Discovery. Aqui tem alguns outros conteúdos sugeridos porque eu assisti o It, então ele está sugerindo outros filmes de terror. Os melhor do HBO, então tem vários conteúdos aqui pra gente assistir. Como a gente consegue perceber, o catálogo tá bem completo, ou seja, tem o catálogo que já tinha antes, adicionando bastante coisa da Discovery. Inclusive, para quem já tinha o HBO Max, a conta é a mesma e o histórico de conteúdos assistidos vai aparecer aqui. É só se logar com o mesmo e-mail e senha. Para quem só tinha o Discovery Plus, pelo menos por enquanto a migração não vai ser automática, então vai precisar fazer um novo cadastro aqui no Max. E em relação aos dispositivos onde a gente consegue acessar o novo aplicativo, a gente tem
tem uma novidade. Além dos sistemas Tizen da Samsung, WebOS da LG, no Android, celulares, computadores e pelos consoles Xbox e PlayStation, que a gente já conseguia assistir o HBO Max, agora ele também vai estar disponível no Amazon Fire TV Stick, um aparelho bem popular aqui no Brasil e que não tinha compatibilidade. Sobre os planos, a gente vai ter 3 opções. Um mais barato com anúncios e resolução Full HD, o plano Standard que mantém o Full HD, só que sem anúncios, e o plano mais completo e mais caro, onde a gente teria acesso a maior qualidade dos conteúdos, podendo assistir em 4K e também mais dispositivos simultâneos. Agora vamos falar sobre a parte mais polêmica desse lançamento. Nós fizemos um outro vídeo aqui no canal avisando sobre essa situação alguns dias atrás, mas para vocês que não estavam acompanhando, a HBO informou que todo mundo que tem o HBO Max vai ser migrado automaticamente para o Max. Só que o problema é que os planos do antigo aplicativo tinham 4K, mas agora aqui no Max, somente o plano mais caro vai ter acesso ao 4K, além de outros recursos como o Dolby Vision. Só que aí que está o problema. Quem tem o HBO Max com 4K vai ser migrado para o plano Standard, com apenas resolução Full HD. Embora não esteja 100% claro como vai funcionar essa migração, o que a HBO informou é que por tempo limitado ia manter os preços e recursos. E eu testando aqui o Max, hoje realmente o 4K continua liberado. Só que já deu para perceber uma pequena mudança. Onde antes aparecia que o conteúdo 4K era compatível com o meu dispositivo, agora já está aparecendo que o 4K, HDR e Dolby depende do meu plano e do dispositivo. Muito provavelmente eles fizeram isso para não ofuscar o lançamento, com um monte de cliente entrando em contato, reclamando que perderam algo nessa migração. Mas a gente vai ter que ficar acompanhando agora nas próximas semanas ou meses como isso vai acontecer. Qualquer novidade a gente pode estar trazendo novos vídeos aqui no canal. Então, para não perder nada, é só se inscrever aqui. E se você quiser mais detalhes, como os pronunciamentos da HBO sobre o caso, é só procurar o nosso vídeo exclusivo sobre o assunto no canal. Mas e vocês? Já testaram o Max? Estão curtindo as novidades? O que acharam dos valores das novas mensalidades? Para quem tem um plano com 50% de desconto vitalício, vão manter a assinatura se eles realmente retirarem o 4K do seu plano? E se você ainda não assinava o HBO Max, curtiu esse novo aplicativo e pretende assinar? Comenta pra gente aqui no campo de comentários. Antes de partir para as conclusões, eu só queria pedir o apoio de vocês com um like e a sua inscrição no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda não estão sabendo dessas novidades do HBO. Também queria aproveitar e convidar vocês a conhecer o nosso grupo de ofertas exclusivas lá no WhatsApp ou Telegram, porque sempre que algum produto interessante, como uma televisão, um celular, um videogame, aparece numa boa oferta, a gente vai te avisar por lá. Mas falando então um pouco a minha opinião, eu curti o aplicativo. Mesmo que tenham sido poucas mudanças práticas, ele está mais leve, o que é algo bem positivo. Pessoalmente, eu não assisto muitas coisas da Discovery, mas eu acho válido essa ideia de centralizar todos os conteúdos em um único serviço. A única coisa mais negativa está no preço, que o plano mais completo fica praticamente por R$ 56,00, o que é um aumento bem considerável se comparar com o preço que era cobrado antes. Eu, por exemplo, pago menos de R$ 18,00 porque eu assinei o HBO Max lá no lançamento em uma oferta. E como aqui no canal a gente faz análise de projetores, TVs, a gente precisa muito dos conteúdos em 4K para poder testar esses produtos. E provavelmente eu teria que fazer um upgrade aumentando o preço do meu plano em quase R$40. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse novo serviço de streaming e se inscrever aqui no canal, porque tendo novidades a gente vai trazer novos conteúdos sobre o Max aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!